Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos temas mais clássicos da botânica, que vive confundindo a cabeça dos estudantes: briófitas e pteridófitas. Nós vamos entender de uma vez por todas as diferenças cruciais entre esses dois grupos, como eles se reproduzem e, o mais importante, como esse assunto aparece nas provas, para você gabaritar qualquer questão. Sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Então, se alguma dúvida surgir durante a explicação, ou se você tiver alguma história engraçada sobre como confundir o musgo com samambaia, deixe seu comentário. Isso não só ajuda você, mas cria uma comunidade de estudos onde um aluno ajuda o outro a entender a matéria e a passar nas provas. Vamos começar pelo começo de tudo, pela grande história da vida na Terra. Imagine um planeta coberto por oceanos. A vida vegetal estava toda lá, de boa. Dentro da água, eram as algas. Elas não precisavam se preocupar com a gravidade, nem em ficar secas, nem em como seus gametas iriam se encontrar. A água resolvia tudo. Mas a evolução não para e, em algum momento, a terra firme começou a ser uma oportunidade. Um novo mundo, cheio de luz solar e CO2, sem predadores. O problema era um ambiente brutalmente diferente. A conquista do ambiente terrestre pelas plantas foi uma saga, uma verdadeira aventura épica, e as briófitas foram as pioneiras. Pense nelas como os primeiros exploradores a pisar em terra firme. Elas foram corajosas, mas ainda extremamente dependentes do seu lar aquático. É por isso que uma analogia, que sempre cai bem em provas e ajuda a fixar o conteúdo, é chamar as briófitas de os anfíbios do reino vegetal. Lembre-se dos sapos. Eles vivem na terra, mas precisam da água para se reproduzir. Com as briófitas é a mesma coisa. O grupo das briófitas inclui os musgos, que são os mais famosos. Aqueles tapetinhos verdes e aveludados que vemos em muros úmidos e troncos de árvores. Mas também inclui as hepáticas e os antóceros, que são um pouco menos conhecidos. A principal característica, e aqui eu quero que você anote em letras garrafais na sua mente, é que as briófitas são avasculares. Avasculares. O A no início é um prefixo de negação, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva. Pense numa casa. Para a água chegar na torneira do segundo andar, você precisa de canos, um sistema de encanamento. Nas plantas, esses canos são chamados de xilema e floema, os vasos condutores. O xilema leva a água e os sais minerais da raiz para as folhas, e o floema distribui a glicose produzida na fotossíntese para o resto da planta. As briófitas simplesmente não têm esse sistema. Elas são como uma casinha de um cômodo só, sem encanamento. E qual a consequência direta disso? O tamanho. Sem um sistema eficiente para transportar água e nutrientes por longas distâncias, elas não podem crescer muito. É por isso que você nunca vai ver um musgo-árvore. Elas são sempre pequenas, rasteiras, vivendo em locais úmidos e sombreados. A água é absorvida e transportada de célula a célula, por um processo lento, chamado difusão. É como passar um balde de água de mão em mão numa fila, em vez de usar uma mangueira. Funciona, mas só para distâncias curtas. Essa ausência de vasos condutores também significa que elas não têm órgãos verdadeiros. Em vez de raiz, elas têm rizóides, que servem basicamente para fixar a planta no substrato, mas não têm a mesma capacidade de absorção de uma raiz de verdade. Em vez de caule, tem o cauloide, e em vez de folhas, tem os filóides. Os nomes são parecidos, mas o sufixo oide indica que é algo semelhante a, mas não é a mesma coisa, pois falta a organização complexa dos tecidos vasculares. Agora, vamos falar da parte que mais assusta, mas que, se você entender a lógica, fica fácil: a reprodução. As plantas têm um ciclo de vida chamado de alternância de gerações, ou metagênese. Isso significa que elas alternam entre uma fase que é haploide, com metade do número de cromossomos, e uma fase que é diploide, com o número completo de cromossomos. Pense nisso como um personagem que tem duas formas diferentes durante sua vida.
Nas briófitas, a fase que a gente vê, o tapetinho verde, é a fase duradoura, a principal. Essa é a fase do gametófito, que é haploide, ou seja, N. O nome já dá a dica. Gametófito é a planta que produz gametas. E gametas, assim como os nossos, são sempre haploides. Existem gametófitos masculinos, que produzem os gametas masculinos nadadores, os anterozoides, e os gametófitos femininos, que produzem o gameta feminino, a osfera, que fica protegida lá dentro. Para a fecundação acontecer, e aqui está o pulo do gato e a dependência da água, precisa chover ou ter um pingo de orvalho. O anterozoide, que tem flagelos, precisa nadar até a osfera. É literalmente uma prova de natação. Sem água não tem encontro, não tem fecundação, não tem bebê. Isso é uma pergunta clássica de vestibular. Por que as briófitas vivem em ambientes úmidos? Por causa da ausência de vasos condutores e pela dependência da água para a reprodução. Quando o anterozoide fecunda a osfera, forma-se o zigoto. O zigoto é diploide, 2N, porque juntou um material genético de 2 gametas N. Esse zigoto vai se desenvolver e dar origem à segunda fase do ciclo, o esporófito. O esporófito, nas briófitas, é aquela haste com uma cápsula na ponta que cresce em cima do tapetinho verde. Preste muita atenção nisso. O esporófito cresce sobre o gametófito feminino e depende dele para se nutrir. Ele não vive sozinho. Ele é a fase temporária e dependente. Dentro da cápsula do esporófito ocorre a meiose, que é a divisão celular que reduz o número de cromossomos pela metade. Essa meiose produz os esporos. Os esporos são haploides, N. Quando a cápsula amadurece e se abre, esses esporos são liberados no ambiente. Se um esporo cair num lugar com condições favoráveis de umidade e luz, ele germina e dá origem a um novo gametófito, fechando o ciclo. Então, a grande moral da história para as briófitas, que você precisa levar para a prova, é a fase dominante, a que vive mais tempo e que a gente enxerga como a planta em si, é o gametófito haploide. O esporófito diploide é passageiro e dependente do gametófito. Guarde isso com carinho, porque vai ser o exato oposto do que veremos a seguir. Agora, vamos dar um salto evolutivo. Milhões de anos se passaram, e a vida vegetal na terra firme começou a se sofisticar. Surgiu uma invenção revolucionária, uma tecnologia de ponta para a época, os vasos condutores de seiva. E com eles surgem as pteridófitas. O nome pteridófita vem do grego pteron, que significa asa ou pena, uma alusão às folhas grandes e geralmente recortadas das samambaias, que são as representantes mais famosas desse grupo. Além delas, temos as avencas, os xaxins e as cavalinhas. Se as briófitas eram os anfíbios do reino vegetal, as pteridófitas podem ser vistas como os répteis. Elas conquistaram o ambiente terrestre com muito mais eficiência. Elas conseguiram se libertar da necessidade de estarem constantemente encharcadas, embora, como veremos, ainda guardem um segredinho que as prende ao passado aquático. A grande inovação, a chave do sucesso delas, foi o desenvolvimento do xilema e do floema. Com esse sistema de encanamento interno, as pteridófitas puderam fazer algo que as briófitas jamais sonharam: crescer. O xilema, além de transportar água, possui uma substância chamada lignina, que confere rigidez e sustentação. Isso permitiu o surgimento de plantas altas, verdadeiras árvores de samambaia, como os xaxins. No passado geológico, no período carbonífero, existiram florestas imensas de pteridófitas gigantes. E aqui vai uma dica de ouro para questões interdisciplinares. Grande parte do carvão mineral que usamos hoje como combustível fóssil é resultado da fossilização dessas antigas florestas de pteridófitas. O Enem adora conectar biologia com geologia e química. Por terem vasos condutores, as pteridófitas possuem órgãos verdadeiros. Elas têm raízes de verdade, que absorvem água e nutrientes do solo com muito mais eficiência. Tem um caule,
que na maioria das samambaias é subterrâneo e horizontal, chamado de rizoma. E tem folhas bem desenvolvidas, que são os frondes. Se você virar uma folha de samambaia, provavelmente vai notar uns pontinhos escuros, geralmente marrons ou alaranjados. Aquilo não é doença, nem são ovos de inseto, são os soros. E os soros são agrupamentos de esporângios, as fábricas de esporos. Agora vamos ao ciclo de vida. E aqui as coisas se invertem completamente em relação às briófitas. Preste o máximo de atenção, porque a comparação entre os dois ciclos é o que mais cai em prova. A samambaia que a gente tem em casa, aquela planta bonita, cheia de folhas, é o esporófito. Sim, a fase dominante, duradoura, a planta principal é o esporófito diploide, 2N. Lembra que nas briófitas era o gametófito N? Aqui, inverteu tudo. Essa é a principal diferença que os vestibulares cobram. Nos soros, que ficam nas folhas do esporófito, ocorre a meiose para produzir os esporos, que são haploides, N. Esses esporos são liberados no vento e, se caírem em um local úmido, eles germinam. E eles dão origem a quê? Ao gametófito. Só que o gametófito das pteridófitas é completamente diferente. Ele é uma estrutura minúscula, geralmente com formato de coração, verde que vive de forma independente no solo úmido. Ele é tão pequeno e discreto que a maioria das pessoas nunca viu um. O nome dele é protalo. O protalo, que é o gametófito haploide, produz os gametas. Geralmente, na mesma estrutura, ele produz tanto os anterozoides, gametas masculinos, quanto a oosfera, gameta feminino. E aqui, meus amigos, é onde a pteridófita mostra que ainda não cortou o cordão umbilical com a água. Assim como nas briófitas, o anterozoide precisa nadar até a oosfera para que ocorra a fecundação. Ele também é flagelado. Então, mesmo uma samambaia gigante que vive longe de um rio, precisa de pelo menos uma fina camada de água da chuva no solo para que sua reprodução sexuada aconteça. Uma vez que ocorre a fecundação no protalo, forma-se o zigoto diploide, 2N. Esse zigoto começa a se desenvolver em cima do protalo, nutrindo-se dele no início. Mas logo ele cresce, desenvolve suas próprias raízes, caule e folhas, e se torna a samambaia que conhecemos. O pequeno protalo, que cumpriu sua função, acaba morrendo. O novo e imponente esporófito se torna a fase dominante, e o ciclo recomeça. Então, vamos organizar as ideias e fazer um quadro comparativo mental, focado no que a prova vai te cobrar. De um lado, briófitas, do outro, pteridófitas. Primeiro critério, vasos condutores. Briófitas não têm, são avasculares. Pteridófitas, sim, são vasculares. Consequência direta, o porte. Briófitas são pequenas. Pteridófitas podem ser grandes. Segundo critério, órgãos verdadeiros. Briófitas não têm, possuem rizoides, cauloides e filoides. Pteridófitas, sim, têm raiz, caule e folhas verdadeiras. Terceiro critério, o mais importante de todos, geração dominante. Nas briófitas, a fase dominante, duradoura e independente é o gametófito, que é haploide, N. O esporófito é pequeno, passageiro e dependente do gametófito. Nas pteridófitas, a situação se inverte. A fase dominante é o esporófito, que é diploide, 2N. O gametófito, o protalo, é pequeno, passageiro e independente, mas de vida curta. Quarto critério, que é uma semelhança e uma pegadinha clássica de prova. Dependência da água para a fecundação. Ambos os grupos precisam. Uma questão pode afirmar que, por serem vasculares e maiores, as pteridófitas não dependem mais da água para se reproduzir. Falso. Elas ainda precisam daquela piscina para o gameta masculino nadar. A independência total da água para a reprodução só vai acontecer mais para frente na evolução, com as gimnospermas e o surgimento do grão de pólen. Vamos pensar em como isso pode aparecer numa questão.
Eles podem te dar uma imagem de um musgo com a haste e a cápsula e perguntar o que é cada parte e qual a ploidia. Você tem que saber que o tapete verde é o gametófito N e a haste com a cápsula é o esporófito 2N. Ou podem te mostrar uma foto de uma samambaia com os soros e perguntar qual geração é aquela e o que é produzido nos soros. Você precisa responder que é o esporófito 2N e que nos soros são produzidos esporos N, por meiose. Outra abordagem comum é a evolutiva. Eles podem perguntar qual foi a principal aquisição evolutiva que permitiu às pteridófitas um maior sucesso na conquista do ambiente terrestre em comparação com as briófitas. A resposta é, sem dúvida, o surgimento dos vasos condutores de seiva. Isso permitiu maior porte, maior eficiência no transporte de água e nutrientes. Consequentemente, a capacidade de explorar ambientes mais distantes da água constante. A evolução das plantas é uma história de progressiva redução da fase gametofítica e de crescente independência do ambiente aquático. As briófitas são o primeiro capítulo, com um gametófito rei. As pteridófitas são o segundo capítulo, onde o esporófito toma o trono, mas o reino ainda depende da chuva para que a linhagem continue. Entender essa transição não é só decorar nomes, é entender a lógica por trás da diversidade da vida. Para não esquecer a ordem das fases dominantes, pense numa escada evolutiva. As briófitas, as mais simples entre as plantas terrestres, têm o gametófito dominante. A partir das pteridófitas e para todos os outros grupos que vêm depois, gimnospermas e angiospermas, a fase dominante será sempre um esporófito. A mudança acontece exatamente na passagem das briófitas para as pteridófitas. É um marco. Imagine uma questão dissertativa que peça para você comparar os ciclos reprodutivos dos dois grupos, apontando uma semelhança e duas diferenças. A semelhança seria a dependência da água para a fecundação, devido à presença de anterozoides flagelados. A primeira diferença seria a geração dominante, gametófito nas briófitas e esporófito nas pteridófitas. A segunda diferença seria a relação de dependência entre as gerações. Nas briófitas, o esporófito depende do gametófito, enquanto nas pteridófitas, as duas gerações são independentes uma da outra durante suas vidas. O protalo vive sozinho e o esporófito também, depois que o protalo morre. Eu sei que são muitos nomes: gametófito, esporófito, anterozoide, oosfera, protalo, soros. Parece complicado, mas a chave é focar nas diferenças centrais e na lógica evolutiva. Briófitas são pequenas avasculares, com o gametófito mandando no pedaço. Pteridófitas são maiores, vasculares e o esporófito é quem domina. Ambos ainda precisam daquele empurrãozinho da água para o romance acontecer. Se você fixar bem esses pontos, você já tem o necessário para resolver a grande maioria das questões de vestibular sobre esse tema. Estude os ciclos, desenhe-os se for preciso. Visualizar o processo ajuda muito a memorizar e a entender de verdade o que está acontecendo.